redigindo um contrato com o ChatGPT. Se tu navega aí pelo YouTube nas últimas semanas, tu já tá vendo que não se para de falar no ChatGPT. E nesse vídeo aqui eu quero testar ele aqui contigo para ver a capacidade que ele tem de redigir bons contratos. Então, a gente vai pensar aqui uma situação hipotética de um caso e vamos tentar então criar um contrato para essa relação hipotética usando o ChatGPT. Para isso, então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Não vou ensinar aqui como é que se entra no ChatGPT, nada disso, mas posso deixar o link aqui na descrição do vídeo se tu tiver interesse em saber como é que faz isso. Mas esse aqui, então, é o famoso ChatGPT. Então eu vou dizer o seguinte para ele. Vou dizer o seguinte: crie um contrato de prestação de serviços considerando o seguinte: o contratante é uma empresa de o contratante é uma empresa é uma empresa que presta serviços de consultoria em marketing. A contratada é uma empresa que fornece equipamentos e presta serviços de manutenção desses equipamentos. A contratante necessita que a contratada realize a manutenção periódica dos seus equipamentos, todos os dias. Agora vamos ver o que ele vai começar a fazer aqui. Aí vocês podem ver que o próprio ChatGPT já começa a redigir o contrato, ó. E a gente vai ver se ele está redigindo esse contrato de forma coerente ali com o que eu disse. E inclusive depois a gente vai até fazer algumas interferências aqui no contrato dele. Mas vamos deixar ele ir escrevendo aí o início então. Então olha ali, ele já fez a qualificação das partes lá em cima, né? O contratante, o endereço, o CNPJ, contratada, o endereço, o CNPJ, as cláusulas, aí o objeto do contrato. A contratada se compromete a prestar serviços de manutenção periódica de acordo com as necessidades e especificações técnicas estabelecidas pela contratante todos os dias. Prazo. O prazo para a prestação de serviços de manutenção será todos os dias conforme acordado entre as partes. Ali no prazo tem um problema, tá? Mas a gente vamos ver aqui se o próprio GPT corrige esse problema quando a gente provocar ele. Porque ali o prazo é o prazo de vigência do contrato, não o prazo em que ele vai fazer essa manutenção. Honorários. A contratada se compromete a fornecer serviços de manutenção pelo valor de X reais, devidamente atualizado conforme acordado entre as partes. O pagamento será efetuado mediante faturamento mensal, garantia por um contrato bem simples, né? Ele fez. Agora a gente vai dizer para ele o seguinte: o contrato está muito genérico. Quero que você me faça perguntas mais específicas sobre a situação concreta e, depois disso, considerando as respostas que eu der, reformule o contrato para que ele fique melhor. Ainda
prazo de vigência do contrato deverá ser de 2 anos. Vamos ver se ele já vai corrigir aquela parte lá do prazo. Ó, entendi. Vamos começar com algumas perguntas para especificar os detalhes do contrato. Ó, já tá ficando melhor. Vamos ver aqui. Quais são os equipamentos que precisam de manutenção periódica? Ó, show. Quais são as especificações técnicas para a manutenção dos equipamentos? Qual é o valor acordado? Há alguma cláusula de garantia adicional que a contratada deve fornecer? Como serão realizados os pagamentos pelos serviços? Existe alguma cláusula específica de rescisão ou penalidade no caso de não cumprimento do contrato? Haverá algum tipo de fiscalização ou monitoramento dos serviços? Após receber essas informações, poderei reformular o contrato. Show! Então, ó, e ele disse ali, lembre-se que é importante consultar um advogado para revisar o contrato. Ok, no caso aqui eu sou o advogado, tá? Eu que vou ler aqui e a gente vai conversar sobre esse contrato. Aí vamos ver aqui o seguinte. Vamos ir respondendo. Quais são os equipamentos que precisam de manutenção periódica? Vou deixar aqui de forma mais genérica, tá? Todos os computadores da empresa e os leitores de código de barra. 2. Quais são as especificações técnicas? Aqui vou colocar algo bem aleatório, tá? As especificações técnicas são as fornecidas pelo padrão ABNT. Aí eu vou colocar aqui um número que eu acredito que nem exista. Para computadores quânticos. 3. Qual o valor acordado para os serviços de manutenção? O valor acordado é de R$45.000 mensais. OBS. Quero que você crie uma cláusula de SLA e crie as regras para esta cláusula. Se necessário, pode me fazer perguntas sobre isso antes. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou dar aqui uma remuneração mensal para esse contrato, mas o que eu quero ver aqui se o ChatGPT vai fazer? Eu quero que além disso aqui ele crie uma cláusula de SLA e aí talvez ele crie valores específicos aqui na SLA, mas eu não sei o que ele vai fazer, então nem ele sabe ainda, né? É o que eu vou dizer aqui agora. Então eu quero que talvez, se ele perceber que precisa, que ele me faça novas perguntas sobre a cláusula de SLA. Vamos ver aqui o que ele vai fazer com isso. 4. Há alguma garantia adicional que a contratada deve fornecer? A contratada deverá respeitar a cláusula de SLA que foi mencionada no item anterior. Tá. Tem mais alguma garantia? Vamos pensar, vamos criar aqui. Ainda haverá a garantia de um fiador. Tá. 5. Como serão realizados os pagamentos? Os pagamentos serão feitos por transferência bancária. Precisa que a contratada apresente nota fiscal antes de receber a transferência. Estou falando aqui com uma linguagem bem normal, né? Evitando aqui termos jurídicos para ver se ele vai dar conta. 6. Existe alguma cláusula específica de rescisão? Cria uma cláusula de rescisão da seguinte forma: 1. Rescisão
sem motivo. Não, rescisão injustificada. 2. Rescisão por descumprimento contratual. 7. Haverá algum tipo de fiscalização ou monitoramento dos serviços? Sim, haverá fiscalização. Mas eu quero que você sugira a redação desta cláusula. Vamos ver o que ele vai sugerir. Aí, depois disso, ele disse que era só enviar para ele fazer o contrato novo. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, tá refazendo o contrato. Qualificando novamente as partes. Endereço, né? Isso aqui já estava lá no contrato anterior. Vamos ver se vai ter alguma alteração aqui. Lembrando, pessoal, que no ChatGPT, o que acontece? É muito importante saber fazer as perguntas certas, tá? Muitas vezes a resposta aqui que ele vai dar vai depender de uma pergunta que foi bem elaborada. E aí é possível fazer perguntas novas a partir das respostas que ele der e pedir para que ele corrija então as respostas. A gente fez isso aqui, né? Vocês viram? E olha, já começou aqui. A contratada se compromete a prestar os serviços de manutenção periódica. Os equipamentos sujeitos à manutenção incluem todos os computadores da empresa e os leitores de código de barra, de acordo com as especificações técnicas fornecidas pelo padrão, aí aquele padrão ali que eu inventei, para computadores quânticos. O prazo de manutenção será de 2 anos a partir da data de assinatura do contrato. Ó, aqui ele já melhorou aquela cláusula que antes estava mal redigida, né? Ela estava falando de um prazo que não era o prazo do contrato. A contratada se compromete a fornecer os serviços de manutenção pelo valor de 45 mil mensais devidamente atualizado. A contratada garante que os serviços de manutenção serão prestados de acordo com as normas técnicas e de qualidade exigidas pela contratante, respondendo pelo não cumprimento. A contratada se compromete a respeitar a cláusula de SLA. Olha só que interessante. Eu só coloquei cláusula de SLA. Ele sabia que isso era Service Level Agreement, né? Que são as cláusulas de acordo de nível de serviço. Ele sabe disso, olha que interessante. Estabelecida no contrato, a qual será detalhada em um anexo. Depois vamos ver se ele faz esse anexo. Além disso, a cláusula fornecerá um fiador. A contratada fornecerá um fiador para garantir o cumprimento do contrato. Tá, pessoal, não sei até que ponto ele conhece a legislação brasileira, tá? Mas assim, no caso aqui do fiador, não é bom deixar ele dessa forma aqui, tá? Tá muito genérico isso aqui. É interessante fazer a previsão específica sobre o fiador. Mas a gente está falando aqui com uma inteligência artificial e ela já fez bastante coisa até agora, tá? Pagamento. O pagamento será efetuado a contratada mediante faturamento mensal, transferência bancária, desde que a contratada apresente nota fiscal. A rescisão injustificada mediante comunicação escrita de 30 dias. Aqui eu vou dizer o seguinte, continue, porque ele tem uma limitação aqui. Deixa ele continuar. Ó, 2. Rescisão por descumprimento contratual. Mediante comunicação escrita no prazo de 30 dias após o contratante notificar a contratada sobre o descumprimento e essa não tomar as medidas necessárias. Olha que interessante. Fiscalização. Lembrem que, olha só, enquanto ele escreve ali sobre a fiscalização, que era o item, acho que era o 7, eu disse, ó, sim, haverá fiscalização, mas eu quero que você sugira a redação desta cláusula. E aí, olha só o que ele fez. A contratante terá o direito de fiscalizar os serviços de manutenção mediante comunicação prévia e acompanhamento dos serviços. A contratada deverá fornecer todas as informações e documentação necessárias para a fiscalização. Em caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato, a contratante poderá... aqui ela já misturou um pouco, né? Ela já fugiu aqui do contexto da fiscalização.
Mas ok, provocando aqui outras perguntas, a gente poderia melhorar essa cláusula aqui também, tá? Agora, olha só o que ele disse aqui embaixo. Lembre-se de que é importante consultar um advogado para revisar o contrato. Realmente, do jeito que ele está aqui, pensando que foi uma inteligência artificial que criou, tá excelente, tá? Bastante coisa que dá para aproveitar. Mas tem que fazer aqui tem que organizar aqui alguns itens ainda, que nem a gente viu. Talvez, se eu fosse estendendo aqui as perguntas, a gente ia conseguir polir melhor esse contrato aqui e deixar ele melhor ainda. E talvez desse para usar esse contrato sim, tá? Tem bastante gente aí utilizando já contratos que são gerados por inteligência artificial. Não dá para a gente ignorar também que isso já está acontecendo, né? Agora, eu vou parar por aqui essa parte aqui. Eu quero ver se ele vai fazer o seguinte. Agora quero que você crie um anexo da cláusula de SLA. Vamos ver o que ele vai fazer. Anexo, cláusula de SLA. Ele já sabe o que é, né? Disponibilidade dos equipamentos. A contratada garante a disponibilidade dos equipamentos sujeitos à manutenção periódica sem interrupções por uma taxa mínima de disponibilidade. Olha que interessante. Essa taxa aqui, ó, de R$ 99,5 ao mês, R$ 99,5 é um padrão normal. É bem comum a taxa ser essa. Ele sabe disso. Olha que interessante. Tempo de resposta. A contratada garante que o tempo de resposta para a solução dos problemas ou falhas será de, no máximo, 4 horas. Olha só. Tempo de reparo. Aí ele vai escrever aqui todo o anexo de SLA, né? Olha que interessante isso aqui, pessoal. Então, a gente não pode ignorar que vai começar a surgir no mercado vão começar a surgir muitos contratos utilizando inteligência artificial. E a gente está vendo aqui que ele faz isso muito bem, tá? Não dá para falar mal do ChatGPT na elaboração aqui de contratos. Claro que tem pontos aqui que vai ser importante ir polindo os pontos, né? Até mesmo a gente viu aqui a importância de fazer as perguntas certas para que a gente obtenha um documento melhor. Então, tudo isso aqui, eu acredito bastante que o advogado vai precisar não só entender como funciona, mas também ele vai precisar se especializar em fazer perguntas melhores, entender melhores as criticidades ali de determinada relação. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Existe alguma pergunta que você gostaria de fazer antes de finalizar a elaboração do contrato? Deixa eu só arrumar aqui o finalizar e o elaboração. Vamos ver o que ele vai nos dizer. Não, eu acredito que as informações fornecidas são suficientes para elaborar o contrato. Lembre-se que é importante consultar um advogado para revisar o contrato antes de assinar, para garantir que ele atenda às necessidades e normas legais de sua empresa. Aqui até tem um vídeo que eu fiz, né, que é sobre os riscos do modelo de contratos, de utilizar os modelos. Eu recomendo que tu assista esse vídeo também. E aqui se aplica, né, pessoal? Não deixa de ser um modelo de contrato esse aqui. Embora ele seja muito mais específico do que um modelo, né, porque ele considerou perguntas, ainda assim é importante que alguém especializado, né, nessa área aqui faça uma checagem para ver se é isso aqui mesmo. E deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui que eu fiquei curioso agora. Este contrato deve ser um contrato de prestação de serviços como foi redigido, ou ele deve ser um contrato de transferência de tecnologia. Por quê? Vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. O contrato que redigia é um contrato de prestação de serviços, pois
ele descreve os serviços de manutenção periódica que a contratada se compromete a fornecer, com base nas especificações técnicas, cláusulas de pagamento e garantia. Um contrato de transferência de tecnologia é diferente, pois ele envolve a transferência de propriedade intelectual, como patentes, marcas, direitos autorais e know-how, de uma parte para outra. Se você quiser um contrato de transferência de tecnologia, é necessário especificar quais são as tecnologias que serão transferidas. É importante mencionar que se você deseja transferir alguma tecnologia, é necessário verificar. Então aqui vou deixar ele terminar isso aqui. Mas, pessoal, vocês estão vendo como essa ferramenta aqui vai revolucionar até mesmo a forma de contratar das pessoas, né? Porque, como eu mencionei, já tem muita gente utilizando esses contratos aqui gerados pelo ChatGPT para realmente fazer negócio, né? Então, a gente tem que ficar antenado. Nós, advogados, temos que ficar antenados nisso aqui para proteger os nossos clientes e também orientar os clientes a também ficarem antenados nisso aqui, né? Para verificar se todas as perguntas ali foram feitas, as que precisavam ser feitas, se não ficou algum furo ali no contrato, né? Esse aqui a gente viu que ficou ali um pouquinho, teria que arrumar isso aqui, mas o contrato em si é algo realmente impressionante, tá? Então assiste o meu vídeo sobre os riscos do modelo de contrato, que eu vou deixar aqui, e até mais!